Olá, hoje a gente vai conversar sobre como transformar aquela sua história de vida em ficção, em literatura. Eu sou Paula Altran e esse é o canal Que História é Essa? Eu tenho certeza que você tem uma história que você acha assim, isso aqui daria um livro, ou pelo menos daria um conto ou uma crônica. Você, eu e a maior parte das pessoas tem esse monte dessas histórias. A gente fala, putz, isso aqui daria um conto. Se não é sua ou não é minha, é de alguém que a gente conhece, alguém que você conhece, um parente, um amigo. Você fala, nossa, aquilo que aconteceu com ele daria um livro. E muitas vezes a gente deixa isso passar. Quando a gente resolve, quando a gente escreve, resolve ir lá escrever, muitas vezes o que acontece é uma certa decepção, né? Poxa vida, aquela história era tão incrível na minha cabeça, ou quando eu ouvi alguém contar, ou quando eu vivenciei, e na hora de escrever ela não virou lá grande coisa, não tem vontade nenhuma de mostrar isso para ninguém. E aí eu tenho uma coisa para te dizer, o problema, digamos, não está nem com você, nem com a sua história. O que acontece é que muitas vezes a gente supervaloriza, digamos, algo que a gente vivencia no momento, e depois quando a gente vai passar aquilo para o papel, a gente vê que apesar de ser incrível aquela história, ela não tem assim, digamos, um valor literário, ela não tem por que virar literatura. Algumas vezes ela pode ser uma memória muito bacana que você pode vivenciar novamente, né, por meio dessa narrativa com a sua família, com seus amigos, ou mesmo com você, né, escrever aquilo e guardar para se lembrar em detalhes mais tarde. E aí é muito engraçado porque não tem exatamente uma fórmula. Isso aqui é algo que é para você guardar, isso daqui é algo para vivenciar com a sua família. Isso aqui, ó, isso aqui brilhou para além de você. Isso daqui virou então literatura. Não tem uma fórmula e não tem algo que eu possa dizer, olha, faça isso, que daí isso se torna literatura, isso aqui não, isso aqui é uma coisa só sua, o que já é algo incrível também, né? E para ilustrar essa questão, eu trouxe aqui um cara que sabe fazer isso de um jeito maravilhoso. Ele tem esse livro aqui, que chama Um Palhaço na Boca do Vulcão, e uma peça que se chama Se Fosse Fácil, Não Teria Graça. Ele é um palhaço, um ator, que contou a sua história por meio da peça. Lá ele viu que tinha histórias que a própria peça não dava conta. Ele aumentou e fez esse livro de crônicas. Agora está fazendo uma terceira obra, que é uma outra peça a partir dessa primeira peça. Então, o Nando tem uma história muito bacana de vida, muito bonita. Ele tem, quando ele tinha 20 anos, 20 e poucos anos, ele já tinha se formado na faculdade e ele foi tirar um ano sabático na Europa, foi fazer um estágio, foi passar um ano lá e começou a ter os primeiros sintomas de uma doença degenerativa chamada esclerose múltipla. Dos 20 anos até agora que ele tem uns 50 e tantos, ele passou por muitas histórias ao longo do desenvolvimento dessa doença, além de, claro, de todo o resto da vida dele. E a partir disso, ele poderia ter criado muitas histórias, né? A partir de muitos diferentes gêneros literários. Ele poderia ter feito uma biografia, ele poderia ter ido para uma área mais médica, né? Ter conversado com médicos, ele poderia ter feito algo como autoajuda, mas ele achou que a ficção era algo que daria melhor conta de contar para ele poder contar essa história. E aí, por meio dessa ferramenta, né, da dramaturgia e das crônicas, ele pôde trazer uma vivência agridoce, ou seja, a gente ri e a gente chora, a gente se emociona, e mesmo você não tendo a doença, nem conhecendo ninguém que tenha, você consegue se reconhecer naquela narrativa tão especial por meio dessa ferramenta que universaliza uma experiência tão única como a vivência de uma doença como essa. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar da doença, eu tenho certeza que você vai se emocionar tanto com a peça quanto com o livro, porque ele humaniza, né? Ele traz para perto uma vivência que é a única, que seria do Nando Bolognese, que acaba sendo de todos nós que comungamos da história por meio dessas ferramentas literárias que ele usa tão bem. Então eu acho que o que essa história traz pra gente é isso. Você pode ter uma história de vida tão única, assim, tão
poderia ser tão difícil, poderia ser tão amarga, e ao mesmo tempo ele mostra como ele tem as dificuldades dele do dia a dia com essa doença, assim como eu tenho as minhas, você tem as suas, todos nós estamos, digamos, irmanados nessa vivência humana, e é isso que as experiências de vida por meio da literatura, por meio da ficção fazem, né? Elas trazem para perto uma história que poderia estar distante porque está sendo vivido por outro. Então, por hoje é isso, espero que você tenha gostado. Não esqueça de compartilhar, de curtir, principalmente de se inscrever no canal. É super fácil, aí embaixo está escrito inscreva-se, é só você clicar, tem um sininho do lado, ative o sininho e aí você vai poder ficar a par de tudo que acontece por aqui. Obrigada, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!